Alô, amigos da Rede Opinião TV, está começando mais um programa Saúde na TV, um programa que é feito para o seu bem-estar e qualidade de vida. Vocês devem ter já os últimos programas da TV que foram reprises. Nós tivemos um período aí de férias, teve Festa do Peão, Copa do Mundo, né? E o nosso programa ficou meio parado assim, em novos programas. Mas nós estamos retornando agora com novos programas, novas entrevistas, trazendo até você essas informações tão úteis com relação à saúde e à saúde da população. Está conosco hoje, no nosso estúdio, o Dr. Rodrigo Múcio. Ele, além de ser cirurgião vascular, angiologista, é atualmente o coordenador do SAMU, o nosso serviço de atendimento médico de urgência do nosso município. E é com ele que nós vamos estar conversando hoje sobre esse assunto tão importante que é o serviço de urgência da nossa cidade. Rodrigo, um prazer muito grande tê-lo aqui conosco. A gente se encontra de vez em quando no centro cirúrgico, no hospital, né? Exatamente. Mas é um prazer tê-lo aqui conosco hoje. Eu agradeço o espaço que me foi dado em nome da instituição SAMU, né, para poder apresentar o que a gente tem de novo, quais são, assim, o impacto que a gente está tendo hoje no atendimento móvel de urgência na cidade de Araras e as alterações que tiveram. Eu agradeço o espaço. Ok. Rodrigo, então vamos já falando assim, eu sei que você assumiu o SAMU da nossa cidade há pouco mais de um ano, né? Então eu queria que você contasse um pouquinho a sua chegada, né, e tal, e como é que está o SAMU hoje. Eu soube também, você também falava há pouco, né, que houveram algumas modificações em que nós somos reconhecidos hoje a nível da federação, né? Então, quando você chegou e essa modificação assim, estrutural do SAMU? Eu assumi o SAMU no mês 6 de 2013. De lá para cá, a gente teve um processo de implantação do atendimento do APH móvel, que seria o SAMU, com as diretrizes do Ministério da Saúde. Esse projeto de implantação foi aprovado em outubro de 2013. No mês de junho de 2014, nós tivemos a inauguração do SAMU, já como uma regional e como um ente da federação, seguindo as diretrizes do Ministério, também com a sua habilitação. Agora a gente está partindo para a nossa qualificação, que seria o estágio máximo, onde nós cumprimos todas as orientações do Ministério e, consequentemente, após a avaliação e passado pelo crivo do Ministério da Saúde, recebemos esse título de SAMU regional qualificado, que é o nosso próximo passo. O que traz para a cidade, assim, desonera os cofres devido à disponibilidade de recursos que o Ministério da Saúde repassa, que até então não existia, né? E aí você falou uma coisa que me chamou a atenção, Rodrigo, que é regional. Assim, mas a atuação do SAMU na sua estrutura é a nível só do município ou ele pode abranger também, no caso, não sei, de uma necessidade, a região ou outras cidades? Porque você colocou essa regionalização. Isso. A orientação do Ministério da Saúde é que uma cidade sede, ela tenha como um centro de controle, ou centro de regulação médica, né? Esse centro de regulação médica, ele faz toda a logística da distribuição dos recursos para os munícipes, não só da cidade sede, como das cidades que compõem essa regional. Hoje a nossa regional é composta por Conchal, Araras, Leme e Pirassununga. Aproximadamente 324 mil habitantes são cobertos e orientados por essa central nossa de regulação médica. Ela acolhe o pedido dessas cidades que fazem parte da regional, o médico tria esse pedido e vai liberar o recurso disponível, o melhor recurso para aquela solicitação. Lembrando que Araras só teve ganho com isso. Hoje nós temos 3 veículos trabalhando, sendo um deles um veículo UTI móvel, e esses veículos não saem da cidade. A única coisa que ocorre é o controle de todas as cidades, porém o recurso de Araras não é destinado a outra cidade. Entendeu? Cada cidade tem os seus recursos próprios para o atendimento, em termos de viatura. Achei muito importante, Rodrigo, essa colocação sua, né? Porque eu tenho certeza, muita gente quando falou regional, falou, então o SAMU não foi aqui. E isso é importante, porque a gente sabe da importância que é do atendimento médico, de urgência, porque o objetivo do trabalho de vocês, do SAMU e do atendimento, é justamente no momento de hora crítica de pessoas passando mal, pessoas que foram atropeladas, enfim, que precisam de um atendimento de urgência, né? E que isso hoje conta muito ponto, inclusive nas estatísticas mundiais, com relação à sobrevida determinadas, por exemplo, se é um infarto, em quanto tempo você pode socorrer um infartado, se é um acidentado, se for enfim, são as diversas patologias. E eu achei isso muito importante, essa colocação. Sem dúvida, o cerne do atendimento pré-hospitalar é o tempo. É o que nós, como médicos, sabemos, é o golden time, é o período de ouro que a gente tem para o atendimento desse paciente.
Os técnicos do Ministério da Saúde também veem isso, eles veem as diferenças. A gente, tanto é que hoje temos programas de linhas da saúde de atendimento ao AVC, linha da saúde de atendimento ao politraumatizado, linha da saúde de atendimento às síndromes coronarianas agudas, né? Que são orientações do Ministério da Saúde que já existem hoje, visando a diminuição de tempo nesse atendimento, consequentemente diminuindo as sequelas. No 4º Congresso Nacional que nós tivemos agora do SAMU em Brasília, onde a nossa equipe esteve presente, foi bem interessante os resultados que a gente consegue já vislumbrar pela essa diferença do tempo de atendimento, principalmente em pacientes cardiológicos, no politraumatizado e nos pacientes com síndrome coronariana aguda. Rodrigo, hoje o SAMU aqui na nossa cidade, são quantos médicos, enfermeiros assim, que estão atuando, né? Você tem esse dado pra gente? Tenho. Hoje nós temos aproximadamente 12 médicos, variando até 14, porque tem uma sazonalidade em termos de médicos para a gente compor o quadro. Porém, todo dia são 2 médicos trabalhando no setor de saúde e atendimento pré-hospitalar de Araras. Um médico que fica na central de regulação, que faz o controle da logística dessas ambulâncias, e um médico que vai no atendimento ao domicílio em casos de emergência ou de gravidade, que a gente considera como código vermelho no atendimento nosso, das prioridades. E junto com um técnico de enfermagem? A USA, que é a unidade de suporte avançado, ela é composta por um motorista, um médico, mais um enfermeiro. O técnico, ele fica para a composição da unidade de suporte básico, que seria um motorista e o técnico de enfermagem, né? Sim. Que é a unidade mais para prioridades de menor gravidade. Sim. E, Rodrigo, você me trouxe até algumas estatísticas, né, mostrando como é que está essa dinâmica hoje, né? Quer dizer, hoje o SAMU basicamente é assim, se a pessoa na casa ou no local, na rua, há um acidente, liga o número 192, e aí como é que... Fala pra gente que isso é importante as pessoas saberem até, porque a gente sabe que infelizmente existe também de vez em quando alguns troços, alguma coisa assim, A gente tem um volume até considerável, isso nos deixa um tanto quanto triste, porque não pelo uso da linha, mas pelo uso do recurso humano que está do outro lado, em perder tempo nesse atendimento, para triar esse atendimento e muitas vezes deixando de atender alguém que realmente estava precisando. O trote é algo que, assim, eu peço à população que prestem atenção, principalmente nos filhos, que a grande maioria dos trotes que a gente tem é como origem em crianças. Crianças menores, a gente percebe pela voz, pelo tipo de linguajar, que são crianças abaixo de 10 anos, ou às vezes com 11, 12 anos. Então, para os pais orientar, para a família orientar, porque é muito importante a gente diminuir ao máximo o número de trotes no SAMU. E eu só interrompendo, eu queria que você falasse para a gente assim, por exemplo, se os nossos telespectadores estão em casa, né, tem um vozinho, uma vozinha, ou mesmo uma pessoa mais adulta, passou mal, como é que ligo, o que é importante informar, que vocês têm isso como até fator de informação com credibilidade, para que vocês possam estar efetuando efetivamente o atendimento? E quando é na via pública, por exemplo, eu estou ali, de repente eu vi que um carro atropelou uma moto. Eu tenho um celular na mão, eu sei que existe isso, e eu quero, claro, eu sei que não adianta, se é um leigo, né? No caso eu, os médicos poderiam até prestar socorro, alguma coisa, né? Mas eu queria essas duas situações, que eu acho interessante, Rodrigo. Independente da localização onde esse paciente esteja, ou dentro do domicílio, ou numa área de via pública, se deparando com uma situação de risco, o que o solicitante deve fazer? Discar 192. Assim que for discado esse 192, ele vai cair na nossa central de regulação, vai ser atendido esse solicitante por uma TIME, que é uma técnica de regulação de urgências, ela vai colher os dados, muito importante os dados, tanto endereço correto, ponto de referência, o maior número de dados possíveis corretos para ajudar a localização, para a facilidade do serviço chegar. Porque a gente tem o problema de muitas vezes os dados não estarem corretos e a ambulância perder tempo para achar o local. Depois disso, essa pessoa vai ser triada e passada para o médico regulador. O médico regulador vai avaliar a situação, vai colher dados do que a pessoa, o leigo está vendo ali, que ele vai descrever para o médico, ele vai servir de olho para o médico no local. E o colega médico vai dar a prioridade, já na sequência é liberada a viatura. Esse período que a gente tem e que é solicitado pelo Ministério da Saúde que seja mantido, é de 30 segundos no tempo da entrada dessa chamada, qualificação do solicitante e dos dados, liberação para o médico e triagem, e no máximo 2 a 3 minutos essa ambulância já saiu da nossa sede, tá? E o nosso tempo de chegada em Araras, pelos estudos que a gente tem,
Lógico, tirando os viés de trânsito ou alguma outra ocorrência, é sempre menor do que 10 minutos. Sim. Agora, só ainda reforçando um pouco a pergunta, né? Então, na via pública, se alguém que não é a pessoa que está passando mal, não é nem parente, mas ele vê uma coisa, ele pode pegar o celular dele, eu estou aqui, acabei de assistir, isso é possível, pode ser feito? Sim, não só pode, como deve fazer isso. Presenciando um acidente de trânsito, o munícipe ele pode ligar o 92, vai passar por esse crivo de triagem do nosso telefonista para pegar os dados da localização. O médico vai orientar o que pode ser feito até. Olha, deixa a pessoa na posição que está, sinalize a área para evitar um outro acidente, peça para ninguém mexer. Então a gente já consegue dar o primeiro atendimento até pelo telefone. E dar continuidade desse atendimento a hora que a nossa viatura chega no local. E aí, chegando no local, Rodrigo, eu sei que muitas vezes as pessoas, quando estão passando mal, estão doentes, familiar, que entra em pânico, em pavor, às vezes quer que, de repente, o médico, o enfermeiro, já chegue fazendo algumas coisas, e às vezes o médico tem que primeiro olhar, né, para não tomar pé da situação. É importante isso, porque algumas pessoas, existem situações que, às vezes, há uma cobrança daquele parente, o senhor não vai fazer, não vai aplicar né, existe esse tipo de coisa? Existe. Essa é uma... A gente se depara não só no atendimento de urgência, como a gente se depara no atendimento um médico, você, a gente já sabe disso. O que é importante a gente pede muito aos familiares o quê? A calma nesse momento. A gente percebe uma distorção do tempo quando a gente solicita um socorro. O que é isso? O que para você pareceu meia hora, na verdade durou 1, 2 minutos. Só que aquela situação de urgência que se apresenta, ela é tão estressante que a pessoa começa a achar que o tempo se distorce, ele aumenta. Então, muitas vezes fala, nossa, mas demorou meia hora para chegar. Não, a gente tem os dados, demora 2 a 3 minutos, entendeu? Então, a calma é primordial nessas cenas de urgência. Até para poder passar informações para o médico, para a gente poder colher os dados e dar o melhor atendimento para esse munícipe que solicitou. Acho muito importante essas informações, para você que está em casa nos assistindo. Quem ligou a televisão agora, parou aqui na Rede Opinião, nós estamos com o Dr. Rodrigo Múcio, ele é o coordenador do Serviço de Atendimento Médico de Urgência da nossa Prefeitura de Araras, o SAMU, né? E é com ele que nós estamos falando sobre todas essas questões, coisas simples, mas eu acho que de extrema importância, informando aos nossos telespectadores. Mas, Rodrigo, você disse que trouxe alguns dados importantes, eu queria deixar até você à vontade, assim, em elencar alguns dados, algumas informações que você julgar importante para estar levando ao nosso telespectadores. Os dados que eu trago aqui são números, né? Apesar da frieza dos números, ele demonstra para a gente algumas situações que o SAMU se depara hoje. Para que os munícipes entendam a capacidade que foi instalada em Araras para o atendimento do pré-hospitalar, hoje nós temos, nos últimos 60 dias, um total de chamadas de 5.817 chamadas. Todas essas chamadas são avaliadas pelo técnico de regulação telefônica, passada por um médico e até então determinado se vai o recurso, se é só uma orientação ou se não vai nenhum recurso de viatura. Isso mês, Rodrigo? Isso aqui em 60 dias. Em 60 dias, 5 mil? Quase 6 mil. Quase 6 mil chamadas e atendimentos consecutivos. Exatamente. A gente ainda tem um viés aqui, tem uma pequena diferença, que algumas cidades ainda não estão em pleno funcionamento. A gente acredita que tem aí, em média, de 4 a 5 mil chamados mês, a hora que tiver a regional em plena atividade. Tá? Aqui eu tenho, para que a população tenha uma ideia do nível de atendimento que a gente tem, em Araras, em um mês, a gente chega a ter 521 atendimentos da ambulância, que a gente de suporte básico, que faz a cobertura da rede central, que a gente chama de 01, e mais em torno de 375 atendimentos da 02, que faz a cobertura da região lá da Zona Leste, a região onde a gente vai ter a UPA. Sendo que a gente chega a quase 10% a 15% de atendimentos com unidade de suporte avançado. O que isso quer dizer? Aqueles pacientes que muitas vezes iriam a óbito pela falta de um atendimento mais especializado, eles têm a capacidade, ou vão ter a chance de sobrevida por esse tipo de atendimento, entendeu? Batendo com os números que a gente sabe. Sim. Em torno de 80% das ocorrências, elas têm uma gravidade menor e aqueles 10 a 20% são as de gravidade, assim, que levam um risco eminente de morte ao paciente. Okay. Então, é uma diferença, assim, no atendimento inenarrável. Sim. Algum outro dado mais? Tem um dado interessante que eu acho que a gente trouxe aí do Congresso do SAMU.
nacional que teve em Brasília, que foi um médico alemão que faz a coordenação e orientação da Bavária, na região de Munique ali. E depois de toda a apresentação dele, ele usando números, ele falou algo assim bem claro. O gestor que investe €1 no atendimento do pré-hospitalar, ele economiza, no final das contas, €3. Entendeu? Em sequela, que você evita, em perda daquele paciente, na maior letalidade que a gente sabe que essas patologias podem levar, né? Achei muito interessante isso, Rodrigo, e até a propósito dessa questão que a gente vê, tudo que você está nos informando, a primeira importância, a seriedade com relação ao SAMU e essa infraestrutura que o SAMU hoje, junto ao Ministério da Saúde, quer dizer, a cobrança do Ministério exigindo se equipe, até você disse, a qualificação, só está faltando agora uma qualificação para chegar no top, quer dizer, a importância disso. Então, hoje o SAMU, como estrutura de atendimento, os seus participantes também são preparados, os médicos, quer dizer, você disse, foi um congresso, né? Quer dizer, já existe, eu não sabia, né? Achei interessante, um congresso só sobre serviço de atendimento médico de urgência. Móvel de urgência. Sim. Hoje, se você parar para avaliar essa capilaridade do SAMU que existe no nosso país, 75% da população brasileira já tem o atendimento do SAMU, tá? Isso corresponde a 145 milhões de pessoas. Não tem como a gente fugir desse sistema de atendimento, não tem como a gente reinventar. Ele segue o padrão francês, ele segue o padrão europeu, que é o atendimento medicalizado com o médico em loco. E as respostas, assim, em termos não só econômicos, como eu te passei esse dado desse médico alemão, como, assim, em resposta às patologias que se apresentam, é fantástico o que a gente tem. Eu, há muitos anos, quando trabalhei, hoje eu só faço suporte à distância, né, o chamado plantão de disponibilidade, mas quando fiz plantão presencial, eu me lembro que houve uma inovação muito grande, que foi os chamados os cursos de ATLS, e depois vieram o ACLS, que é o atendimento ao trauma de urgência, né? Suporte de vida, né? O ATLS, e o ACLS na parte de cardiovascular. Isso hoje é coisa que já faz parte do SAMU, dos seus médicos que atuam. Hoje, assim, eu digo que eu tenho muita sorte, que a composição do nosso SAMU aqui de Araras, a média de formação que a gente tem dos nossos médicos é todo em torno de 10 a 15 anos. São médicos já com um grau de experiência grande. A gente tem aí um quadro com aproximadamente 50% a 60% desses médicos que têm especialidades cirúrgicas, sendo que quase 100% deles têm alguma subespecialidade. Então, a qualidade no atendimento me dá muita tranquilidade pelo tipo de profissional que a gente tem hoje e o respaldo que a gente tem desses profissionais no atendimento de urgência. Como você mesmo citou, o PHTLS, o ACLS, o BLS, o ATLS, são cursos de origem americana que visam realmente o atendimento na urgência e emergência. A grande maioria dos nossos profissionais tem esses cursos, eles já são treinados com isso e seguem algumas diretrizes de suporte avançado, de suporte básico, que o Oswaldo Cruz, em conjunto com o Ministério da Saúde, passa para nós. A gente tem uma plataforma de treinamento, né, no Oswaldo Cruz. Eu até lembrei disso, porque eu me lembro que na época, né, isso foi um avanço, porque até então não se tinha uma normatização de atendimento de urgência, né? E a história que me contaram na época, eu me lembro foi um médico num acidente de grande porte, não sei se foi de avião, alguma coisa assim, ele chegou a um hospital pequeno na cidade, se não me engano, dos Estados Unidos, e lá ele viu que o plantonista ficou meio perdido, não sabia, né, o que fazia primeiro, eram tantos ali, e ele começou, já um médico mais experiente, começou a dar umas dicas, faz isso, primeiro vê isso aqui. E daí surgiu a ideia e começou, ou seja, normatizar, né, todo o passo a passo. A base, né, do ATLS foi essa, até esse médico, o que consta, ele era um cirurgião e ele percebeu que no atendimento em múltiplas vítimas e no atendimento do politraumatizado, realmente não havia um fluxograma de atendimento. O que a gente vai ver primeiro? Eu resolvo o sangramento, eu resolvo a via aérea para essa pessoa respirar, o que eu vou fazer? Onde foram iniciados realmente esses cursos para gerar um fluxograma no atendimento ao traumatizado, no atendimento à clínica de urgência. E hoje a gente percebe assim, uma diferença muito grande. A diretora federal da linha de saúde do AVC passou alguns dados, eu não me recordo todos perfeitamente, mas um exemplo.
o nível de tempo de hospitalização de um paciente no AVC de 22 dias, com atendimento correto e com acompanhamento multidisciplinar, pode cair de 12 a 14 dias. As sequelas, elas diminuem assim, em uma quantidade muito grande. A pessoa volta a ter, às vezes, a capacidade laboral, o que desonera a nossa folha de pagamento, né? É importante também. E lembrando um pouquinho também da questão, por exemplo, dos traumas que abrange coluna, que a gente sabe que é um fator importantíssimo, ou seja, a manipulação daquele acidentado para que não possa ter só na movimentação uma lesão medular da coluna, da medula, né? E, consequentemente, isso aí é uma coisa importante, né? Não, extremamente importante. Tanto é que uma das principais orientações que eu acho que já está difundida entre a população é não mexer no acidente, não mexer naquele paciente que passou por um politrauma, que seja um acidente de moto, de carro, que seja uma queda, justamente por isso. A imobilização e a orientação da nossa coluna, feita por um profissional especializado, reduz a quase zero uma segunda lesão. Uma lesão iatrogênica, que não deveria ocorrer, né? Isso, claro, assim, o indivíduo está, por exemplo, com o rosto numa poça d'água, né? Quer dizer, ali é uma coisa que a pessoa... Sim, tem situações... que vai ajudar, mas são pequenas ajudas, né, Rodrigo? Sim, coisas bem pontuais, né? São, assim, coisas bem pontuais. Que a gente vai levar em consideração que, eu não vou mexer na coluna desse paciente, eu não vou mexer nesse paciente, mas se eu não mobilizar o mínimo possível, ele vai morrer porque ele não vai respirar. Sim, mas essas orientações vão ser passadas pelo médico regulador. O médico regulador, ele não tem só a capacidade de liberar ou não um atendimento, ele tem como orientar o início de uma massagem, como desengasgar uma criança, o que pode e o que não pode ser feito por um leigo que está no local, porque esse leigo serve de olho para esse médico que está orientando. E eu achei muito legal essa expressão que você colocou. A pessoa que está, o médico regulador que está do outro lado da linha, quem ligou é o olho, é que vai estar passando para ele, né? Achei muito importante essa colocação. A pessoa que liga, ela vai fazer parte do atendimento. Ela vai ser cúmplice daquele atendimento e precisa passar os dados que ela vê. Ela não precisa passar com linguagem técnica, ela precisa falar assim, olha, eu estou vendo o paciente tremer, eu estou vendo o paciente salivar, eu estou vendo sair muito sangue da região do ouvido. São dados que para um médico regulador com uma certa experiência, ele sabe o nível de trauma, ele sabe o nível das consequências daquele acidente, entendeu? Rodrigo, você falou que nós temos 3 viaturas, ambulâncias. 3 ambulâncias. Essas ambulâncias também, elas têm um equipamento também, são de atendimento que podem dar suporte ali, né? Sim, todas as nossas ambulâncias. As 2 ambulâncias de suporte básico de vida, elas têm o DEA, né, que é um desfibrilador automático, tem a capacidade do técnico de medicalizar, fazer uso de medicação assim, de baixa complexidade, vamos dizer assim, que não precisa de um acompanhamento médico, e a gente tem uma unidade de suporte avançada. Essa unidade de suporte avançada, ela tem um médico com ela, com uma enfermeira e com um motorista. Ela é uma UTI. Ela tem todo o suporte para manutenção de vida que uma UTI tem. Rodrigo, uma outra situação também em que, por exemplo, num acidente em que tem um indivíduo, uma pessoa, um paciente, torna-se paciente, ali nas ferragens. Há o apoio, por exemplo, do bombeiro ali na hora de serrar ali, para dar, quer dizer, você chega o médico e tal, mas e precisa de outro suporte. Como é que é isso? Sim. Para entender a logística, o que a gente tem hoje é uma central de regulação médica. A central de regulação médica e o médico regulador, ele é a autoridade sanitária do município. Ele controla o bombeiro, ele controla as concessionárias de rodovia, ele controla e orienta a polícia militar, tanto a militar quanto a municipal, em termos do quê? Dos recursos disponíveis para aquele atendimento, dos recursos disponíveis naquela situação. Então, se a gente se depara com uma vítima encarcerada, é acionado o bombeiro, que vai nos dar o suporte ou vai nos dar o apoio com alicate para corte de ferragem, para o desencarceramento desse paciente, enquanto a nossa equipe espera para fazer os primeiros atendimentos necessários. E se precisa a polícia, por exemplo, para isolar o local, a rua ali? Exatamente. Que a gente já tem alguns protocolos, por exemplo, em situações em paciente esfaqueado, o paciente baleado, é questionado, o agressor está no local, não está no local. Quando é deslocado a nossa viatura, em conjunto, sempre vai uma viatura da Polícia Militar. Ou uma polícia ou uma guarda municipal. Por quê? A gente tem que lembrar que uma das principais diretrizes é o quê? Em primeiro lugar, a equipe tem que estar protegida. Não adianta eu mandar uma equipe para socorrer uma pessoa, essa equipe chegar no local, a pessoa que está lá armada, balear mais 3 pessoas. Numericamente, em vez de ter só um ferido, eu vou ter 4.
entendeu? Então existe toda essa logística de apoio, já existe essa conversa muito direta entre os órgãos do município. Achei muito assim importante e proveitosa, Rodrigo, a sua entrevista com você hoje, porque você esclarecendo essas coisas assim, que eu acho que muita gente eu acho que não sabia, né, de como é que está o SAMU estruturado, quer dizer, não só ele propriamente, mas como essa logística que você colocou aí agora, de corpo de bombeiro, de polícia, diante de situações que necessitam, quer dizer, não só o atendimento médico, mas como outros suportes aí que você citou. A estrutura do nosso SAMU, a possibilidade de nós estarmos galgando, inclusive chegando a uma qualificação máxima. Achei muito interessante as colocações. Nosso tempo passa muito rápido aqui. Então, assim, eu queria que você, já finalizando a nossa entrevista, né, se você tem alguma coisa que você deixou de falar, que eu não te perguntei, assim, que você acha interessante levar à nossa população, para que nós possamos estar encerrando. O que eu gostaria de passar para a população é que o nosso trabalho, ele visa a manutenção da saúde dos municípios de Arara e da nossa regional. Ou seja, é um serviço que ele não é feito para terceiros, ele não é feito em meu nome, ou ele é feito em nome das pessoas que trabalham nele. Ele é feito em nome de uma instituição, essa instituição se chama SAMU. E a única função que ela tem é o quê? Prestar o serviço de atendimento ao munícipe, e com a melhor qualidade possível. Então, o que eu peço aos munícipes é que tenham assim, um carinho por esse serviço, que tenham respeito por esses trabalhadores que fazem parte, né, nessa linha de frente. Que todos eles, com certeza, vocês podem saber, eles gostam muito do que fazem, se dedicam muito ao que fazem. Ok. Rodrigo, muito obrigado pela sua entrevista, muito proveitosa, muito realmente assim, informativa. Eu acho que quem assistiu gostou. Então você que está em casa, gostou da entrevista? Nosso programa é todas as quartas-feiras, às 19h45, mas tem a reprise então desse programa, agora sexta-feira, às 18h15, e depois nós vinculamos aí. Ó, você está vendo no YouTube, né, .com, Eliseu Martins, as entrevistas que passam aqui, se você quiser mostrar para alguém, porque sempre são informações úteis e importantes. Nós vamos ficando por aqui. Rodrigo, então muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço o espaço e muito obrigado aos telespectadores. Boa noite a todos. Você que foi em casa, muito obrigado pela audiência e até o nosso próximo programa Saúde na TV, um programa feito para o seu bem-estar e qualidade de vida. Um abraço.